Bhagavad Gita, capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. Sanjaya disse: vendo Arjuna cheio de compaixão, sua mente deprimida, seus olhos rasos d'água, Madhusudana, Krishna, disse as seguintes palavras. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Ó filho de Prita, não ceda a esta impotência degradante. Isto não lhe fica bem. Abandone esta fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador do inimigo. Arjuna disse: ó matador dos inimigos, ó matador de Madhu, como é que na batalha posso contra-atacar com flechas homens como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? É preferível viver mendigando neste mundo a viver à custa das vidas de grandes almas que são meus mestres. Embora desejem conquistas terrenas, eles são superiores. Se forem mortos, tudo o que desfrutarmos estará manchado de sangue. Tampouco sabemos o que é melhor, vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matássemos os filhos de Dhritarashtra, não nos importaríamos em viver. Contudo, eles agora estão diante de nós no campo de batalha. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nesta condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses nos céus. Sanjaya disse: ao falar estas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna: Govinda, eu não vou lutar. E calou-se. Ó descendente de Bharata, naquele momento, Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. A Suprema Personalidade de Deus disse: ao falar palavras cultas, você está lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira a alma passa para outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Ó filho de Kunti, o aparecimento temporário da felicidade e da aflição e o seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Ó melhor entre os homens, Arjuna, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, está certamente qualificado para a liberação. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente, o corpo material, e que não há interrupção para o existente, a alma. Eles concluíram isto estudando a natureza de ambos. Saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. O corpo material da entidade viva, indestrutível, imensurável e eterna, de certo chegará ao fim. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata e nem é morto. Para a alma em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Ó Partha,
Como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que alguém mate? Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. A alma nunca pode ser cortada em pedaços por arma alguma, nem pode ser queimada pelo fogo, ou umedecida pela água, ou definhada pelo vento. Esta alma indestrutível é inquebrantável, indissolúvel, e não pode ser queimada nem seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Disse que a alma é invisível, inconcebível e imutável. Sabendo disto, você não deve se afligir por causa do corpo. Se, no entanto, você pensa que a alma, ou os sintomas de vida, sempre nasce e morre para sempre, ainda assim você não tem razão para lamentar, ó pessoa de braços poderosos. Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento de seu dever, você não deve se lamentar. Todos os seres criados são imanifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário, e de novo imanifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Alguns consideram a alma como surpreendente, outros descrevem-na como surpreendente e alguns ouvem dizer que ela é surpreendente, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la. Ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto, portanto você não precisa afligir-se por nenhum ser vivo. Considerando seu dever específico de kshatriya, você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar, conforme determinam os princípios religiosos, e assim não há necessidade de excitação. Ó Partha, felizes são os kshatriyas, a quem aparece esta oportunidade de lutar, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Se, contudo, você não executar seu dever religioso e não lutar, então na certa incorrerá em pecados por negligenciar seus deveres e assim perderá sua reputação de lutador. As pessoas sempre falarão de sua infâmia e para alguém respeitável a desonra é pior do que a morte. Os grandes generais que têm na mais alta estima o seu nome e fama pensarão que você deixou o campo de batalha simplesmente porque não estava com medo e, portanto, irão considerá-lo insignificante. Seus inimigos irão descrevê-lo com muitas palavras indelicadas e desdenharão sua habilidade, que poderia ser mais doloroso para você. Ó filho de Kunti, ou você será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais, ou conquistará e gozará o reino terrestre. Portanto, levante-se com determinação e lute. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota, e adotando este procedimento você nunca incorrerá em pecado. Até agora descrevi este conhecimento a você através do estudo analítico. Ouça agora enquanto eu o explico, em termos de trabalhos sem resultados fruitivos. Ó filho de Pritha, quando você agir segundo este conhecimento, poderá livrar-se do cativeiro decorrente das ações. Neste esforço não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Aqueles que estão neste caminho são resolutos e têm um só objetivo, ó amado filho dos Kurus. A inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. Os homens de pouco conhecimento estão muitíssimos apegados às palavras floridas dos Vedas, que recomendam várias atividades fruitivas àqueles que desejam elevar-se aos planetas celestiais, com o consequente bom nascimento, poder e assim por diante. Por estarem ávidos em satisfazer os sentidos e ter uma vida opulenta, eles dizem que isto é tudo o que importa.
Nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material, e que se deixam confundir por estas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo. Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Ó Arjuna, torne-se transcendental a estes 3 modos. Liberte-se de todas as dualidades e de todos os anseios advindos da busca de lucro e segurança, e estabeleça-se no Eu. Todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno podem ser imediatamente satisfeitos por um grande reservatório de água. De modo semelhante, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece o seu propósito subjacente. Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem o direito aos frutos da ação. Jamais se considere a causa dos resultados de suas atividades e jamais se apegue ao não cumprimento do seu dever. Desempenhe seu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Tal equanimidade chama-se yoga. Ó Dhananjaya, mantenha todas as atividades abomináveis bem distante, através da prática do serviço devocional, e nesta consciência renda-se ao Senhor Supremo. Aqueles que querem gozar o fruto de seu trabalho são mesquinhos. Aquele que está ocupado no serviço devocional livra-se tanto das boas quanto das más ações, mesmo durante esta vida. Portanto, empenhe-se no yoga, que é a arte de todo o trabalho. Ocupando-se no serviço devocional ao Senhor, grandes sábios ou devotos livram-se dos resultados de trabalho no mundo material. Agindo assim, eles ficam livres do ciclo de nascimentos e morte e passam a viver além de todas as misérias, indo de volta ao lar, ao Supremo. Quando sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você se tornará indiferente a tudo o que foi ouvido e a tudo o que se há de ouvir. Quando sua mente deixar de se perturbar pela linguagem florida dos Vedas e quando se fixar no transe da autorrealização, você então terá atingido a consciência divina. Arjuna disse: ó Krishna, quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta nessa transcendência? Como ele fala e qual é sua linguagem? Como ele se senta e como ele caminha? A Suprema Personalidade de Deus disse: ó Partha, quando alguém desiste de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos, os quais surgem da trama mental, e quando a sua mente assim purificada encontra satisfação apenas no eu, então se diz que ele está em consciência transcendental pura. Aquele cuja mente não é perturbada, mesmo estando rodeado das 3 classes de misérias, e nem se exalta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado um sábio de mente estável. No mundo material, quem não se deixa afetar pelo bem nem pelo mal que venha a obter, sem louvá-lo nem desprezá-lo, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro do casco, está firmemente fixo em consciência perfeita. A alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela fixa-se em consciência. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que arrebatam a força, até mesmo a mente de um homem de discriminação, que se esforça por controlá-los. Aquele que restringe seus sentidos, mantendo-os sob completo controle e fixa sua consciência em mim, é conhecido como um homem de inteligência estável. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, e de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Da ira surge completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória.
Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, e ao perder a inteligência, cai-se novamente no poço material. Aquele que, livre de todo o apego e aversão, é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios regulativos da liberdade, pode obter a misericórdia completa do Supremo. Para alguém assim satisfeito, as 3 classes de misérias da existência material deixam de existir. Nesta consciência jubilosa, a inteligência logo se torna resoluta. Quem não está vinculado ao Supremo não pode ter inteligência transcendental nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Assim como um barco na água é arrastado por um vento forte, até mesmo um só dos sentidos errantes em que a mente se concentre pode arrebatar a inteligência do homem. Portanto, ó pessoa de braços poderosos, o indivíduo cujos sentidos são restringidos de seus objetos, com certeza tem uma inteligência estável. O que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado, e a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz, e não o homem que se esforça por satisfazer tais desejos. Aquele que abandonou todos os desejos para o prazer dos sentidos, que vive livre de desejos, que abandonou todo sentimento de propriedade e não tem falso ego, só ele pode conseguir a verdadeira paz. Este é o caminho de uma vida espiritual e piedosa, e o homem que a alcança não se confunde. Se ele atingir esta posição, mesmo que somente à hora da morte, poderá entrar no reino do Supremo.